Dispensados Cast. Oferecimento. Santa Rita, 26 anos de tradição. Começando mais um episódio do Dispensados Cast. Se você nos acompanhou, sabe que na última semana nós falamos do futsal, valorizando o esporte da cidade, mas hoje é dia de falar de futebol de campo e Uberlândia Esporte Clube ou Uberlândia Esporte Clube SAF. E hoje aqui comigo temos Vitor Bueno, sua segunda participação no programa. Muito bem-vindo, Vitor. Fala, Bernardo, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Vamos aí para mais um programa de sucesso. E um dos nossos convidados é o João, CEO do Uberlândia Esporte Clube. Muito obrigado, João, pela presença. Seja bem-vindo. Fala, meu amigo, tudo bem? Eu que agradeço o convite, Vitor, Bernardo, um prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouco mais desse processo, né, do nosso Verdão, que está prestes aí a estrear na temporada de 2026. Então, um grande prazer estar aqui. Um abraço muito especial para toda a audiência que está nos acompanhando aí, principalmente a torcida do Verdão. E aqui comigo, meu xará, Bernardo Lage, que você que é de Minas, talvez torcedor americano, do Galo, acompanhou ali a seleção em meados de 2007 de base, né? Deve conhecer. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Xará. Obrigado, Vitor, pelo convite. Sempre importante, né, e positivo a gente falar dessa nova fase do Verdão, esse novo ciclo que se inicia e que eu tenho convicção que vai ser de muito sucesso, muito trabalho e muito êxito. Muito obrigado. Para a gente começar o nosso episódio, vamos introduzir vocês ao nosso público, né? Falar sobre a cidade de Uberlândia, falar sobre a trajetória de vocês. João, aqui na bancada temos dois jornalistas também, eu e o Vitor, e a gente sabe que você também é. Teve uma passagem ali por TV Gazeta, trabalhou em São João del Rei, depois foi ser diretor de comunicação do Atlético até chegar no Uberlândia, né? Conta um pouco pra gente como é que foi sua trajetória. É isso, né? Desde o início da minha trajetória, eu sempre pensei em trabalhar com futebol, com esporte de uma maneira geral. Então, comecei como minha formação em comunicação e jornalismo. Depois fui me enveredando aí pela gestão. Acompanhei esse processo do Atlético desde o início lá com o Fábio, né? Que hoje é o presidente aqui do Uberlândia Esporte Clube SAF. Também um acionista majoritário da SAF. Desde o início tive essa oportunidade, esse privilégio de trabalhar com ele. E a partir daí a gente foi se especializando na gestão, acompanhei toda essa trajetória do Atlético, da ascensão, do início lá no futebol amador ainda e depois se profissionalizando e em 6 anos chegando aí à Série B do Campeonato Brasileiro e tive a oportunidade de acompanhar todos esses processos lá no clube até chegar aqui no Uberlândia. Recebi o convite do Fábio para estar junto com ele conduzindo esse processo, nessa parte de gestão executiva, né? E junto com o Bernardo, que é nosso gestor da parte do futebol, a gente está aqui desde o início, né? Eu brinco que no início dessa SAF do Verdão, no primeiro dia, já estava lá junto com o Fábio, desenhando o que seria esse projeto, desenhando tudo que a gente pensava para a cidade de Uberlândia, para o projeto do Uberlândia Esporte Clube SAF. A gente fez um estudo bem minucioso, de fato, quando o Fábio teve a oportunidade de sair do Atlético, né, que ele negociou as ações dele, e a partir daí a gente fez um estudo muito minucioso do que a gente pensava para o processo de futebol, e aí acabou que Uberlândia é uma grande oportunidade, uma grande cidade, um grande clube com boa estrutura, com torcida apaixonada, e então desde o início a gente está conduzindo esse processo de gestão. Além da minha formação em comunicação, fiz cursos de gestão do futebol na CBF, na Conmebol, para que a gente conseguisse, de fato, chegar nesse momento aqui no Uberlândia SAF. E esse foi seu grande primeiro desafio, assim, na parte de gestão de clubes, porque você sai da comunicação e já vem assumir um clube que a torcida aqui da cidade sabe, é muito pressionado, e você está fazendo um bom trabalho também. Fez no Atlético, eu consegui acompanhar as redes sociais, bons números, mas você sai ali das redes, dos bastidores e já toma sendo um partido ali de braço direito do dono do time, né? Então, como é que é isso? É bem tranquilo, né? No Atlético a gente brinca que apesar de estar na função de comunicação, a gente já tinha essas funções administrativas, a gente passava por todos os processos do clube, né? Não só na comunicação. Então, não é de fato a primeira experiência, né? A gente já tinha essa experiência na gestão, essas experiências também do controle dos processos do futebol, não é uma coisa que é novidade para mim, já conhecia tudo, então, de fato, vamos dizer, só no título, né? Mas é uma coisa que a gente já passou por isso. Eu queria fazer uma pergunta agora pro Bernardo. Pra você contar um pouco da sua história aí relacionada ao futebol, né? Você é ex-atleta e falar um pouco como foi que você fez você migrou, né? Quando você deixou de ser atleta,
como que você se inseriu no meio da administração do futebol? Como que foi esse processo? Então, Vitor, eu fui atleta profissional até 2017, né? Eu fiz minha base toda no Atlético, depois eh, seleção brasileira na base, né? Tive essa experiência de muito orgulho, né? Onde me fez crescer muito também ali no processo da minha formação. Depois, na transição para o profissional, tive alguns problemas de lesão ali, e um momento que é complicado por si só, que é essa transição, né? E com a lesão agrava ainda, então tentei ali durante um período me firmar profissionalmente, né, como atleta de futebol, mas passei por alguns clubes, saí, fui para Portugal, retornei para o Brasil para jogar no América, depois Náutico, Ipatinga, e aí em 17 eu vi que estava ficando difícil já fisicamente de suportar e tomei a decisão de parar. Simultâneo ao futebol eu já estudava, né? Eu me formei em administração ainda quando atuava, e depois disso fui me preparando realmente, pensando nessa situação da gestão, né? Tentando usar tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? De vestiário, de bastidor do futebol, de experiências positivas, experiências negativas, né? Que aconteceram comigo, e querendo sempre fazer da forma correta, da forma que eu acredito que tem que ser feita, seguindo princípios e valores, né, éticos, e que eu acho que é primordial, e é o que eu levo, né, no dia a dia, no meu trabalho. Depois fiz um estágio, fui fazer um estágio no Coimbra, no ano seguinte, início de 18, fui para fazer um estágio através o Diogo Giacomini era o treinador, tinha sido meu treinador no Atlético, na base. O Issa também, que já foi gestor do Atlético, estava no comando do Coimbra, e eu pedi essa oportunidade, eles me abriram as portas. E ali, depois do estágio, eu fui me tornando, fui alçando voos ali dentro, né? Me tornei gerente de futebol e fiquei por 7 anos dentro de um clube empresa também, com um processo muito organizado, muito sério, e que, sem dúvida nenhuma, foi para mim um aprendizado enorme, hum, nessa questão do negócio futebol também, né? E agora essa oportunidade, através do convite do João, do Fábio, de estar num projeto grandioso, com potencial enorme, um clube de massa, um clube tradicionalíssimo do nosso futebol, e que merece, sem dúvida nenhuma, voltar aí a estar no cenário nacional em planos maiores, né? E é isso que a gente espera conseguir, é o que a gente busca, e é o objetivo traçado para a gente construir degrau por degrau, fazendo o que essa camisa merece. O mais legal é que agora vocês estão juntos diariamente, né? Mas antes dessa junção, vocês já se conheciam? Já tinham visto um trabalho um do outro? Como é que foi? Jogamos muito contra, né? Então fomos adversários, e sempre muito difícil jogar contra o Atlético. Jogos muito em 18 mesmo, a gente subiu junto, né? E ali se criou uma relação também, apesar de adversários, dentro de campo. Sempre era muito brigado, no bom sentido, né? Do futebol ali, querendo vencer, cada um buscando defender o seu clube. Mas fora com negociações, com tratativas de atletas, né? Então, assim, a relação sempre com o João, com o Fábio, sempre foi de muito respeito, né? Ao longo desses anos todos, e eu já, por conhecer o trabalho, o que eles fizeram com o Atlético, eu sinceramente, assim, não me lembro de ter visto, né? Tirar da terceira divisão num curto espaço de tempo, colocar na Série B do Brasileiro, né? Então, assim, é muito mérito, muito trabalho, a gente sabe da dificuldade que é, né? E eu acompanhei isso,
pela relação que tinha com eles, sempre torci claramente para que eles atingissem o objetivo, porque eu sabia que ali estava sendo feito um trabalho merecedor das conquistas que tiveram, né? E eu, do meu lado no Coimbra também, acredito que eles admiravam também, senão não estaria com eles agora, mas a gente com conceito ali de base, de formação também conseguindo alcançar propósitos importantes ali dentro do que era traçado no Coimbra, né? E hoje a gente junto aí trabalhando, tenho certeza que já está sendo muito bom para mim, eu aprendo com eles todos os dias, muito mesmo, e a gente vai construir uma trajetória maravilhosa aí, tenho certeza disso. E, cara, se você puder falar um pouco dessa campanha do Atlético, né? Claro, a gente tá aqui pra falar do Uberlândia, mas você tava inserido ali. E pra passar pro torcedor também, né? Porque muitos acham que, pô, chegou um dono, chegou dinheiro, já vai ser fácil. Mas às vezes fica até difícil, né? Então, você que já trabalhou com o Fábio lá, qual foi alguma dificuldade que vocês encontraram? Porque é fácil enxergar isso depois do sucesso, vocês podem olhar, cara, deu certo, mas a gente tem que mudar algo em isso pro Uberlândia. O que vocês esperam? O que vocês podem falar pro torcedor uberlandense a curto prazo, a longo prazo? Quais são os planos também? Primeiro a gente brinca que a expectativa do torcedor, a gente entende isso, vocês falaram muito bem, uma grande torcida, uma torcida muito apaixonada, uma torcida até de certo ponto que tá querendo muito vencer, né? Uma torcida que de fato em alguns anos, né, vive essa expectativa por melhores resultados, a gente entende isso, a gente entende o tamanho dessa responsabilidade que é defender essa camisa, que é uma das camisas mais tradicionais, não falo só do futebol mineiro, né? Mas do futebol brasileiro, é uma grande cidade, uma grande camisa, que tem muita gente que passou por aqui, que construiu essa história. E a gente entende a responsabilidade e essa trajetória do Atlético até nos coloca um pouco mais de responsabilidade, porque as pessoas imaginam que sempre vai acontecer assim. E a gente costuma falar que não é. Aconteceu lá, é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, mas a gente não vê acontecendo toda hora, né? Vários clubes, a gente vê que às vezes não consegue na primeira vez, mas o que a gente tranquiliza o torcedor é o seguinte: talvez não dê certo no primeiro ano de subir e ter acesso em sequência, mas quando o trabalho é bem feito, ele é realizado de maneira responsável, de maneira criteriosa e de maneira planejada, pode ser que demore 1, demore 2, demore 3 anos, mas o acesso vem, as conquistas vêm. Talvez demore um pouco mais. É muito difícil e talvez até raro acontecer da maneira que aconteceu com o Atlético. O próprio Mirassol a gente está vendo também que é um grande exemplo. Mas o Mirassol ele vem nessa sequência também de maneira muito surpreendente, mas às vezes demorou 1, 2 anos na Série C, na Série D, o que é natural, porque o Mirassol também é um caso muito rápido, mas não é natural que isso aconteça de maneira tão rápida. Mas se o trabalho for bem feito, for conduzido com responsabilidade, com os processos certos, as coisas acontecem. E é isso que a gente quer passar para o torcedor. Talvez não aconteça logo de cara no primeiro ano. A gente espera que aconteça, a gente está trabalhando dia a dia para que aconteça, todas as pessoas lá dentro daquele clube. Eu vinha falando aqui com o Bernardo no carro, vindo para cá, que eu acho que a gente tem uma grande equipe lá. Acho que uma equipe de comissão técnica, uma equipe de staff, uma equipe do dia a dia muito muito preparada, muito selecionada. Eu acho que esse foi o grande investimento do Uberlândia. A gente pode falar aqui daqui a pouco de investimento em estrutura, em centro de treinamento, em equipamentos, em tecnologia, que isso é muito importante, mas o Bernardo pode até falar melhor, que ele teve no dia a dia nessa montagem dessa equipe, ele tem muito mérito nisso, mas eu acho que uma equipe que a gente construiu lá, uma equipe muito responsável, uma equipe comprometida, e uma equipe que entende o momento do Uberlândia, que quer fazer acontecer. Isso eu acho que é o principal investimento. Investimento em pessoas. Isso que eu acredito que faz o futebol acontecer. São as pessoas. Por trás, talvez, do João que está aqui, do Bernardo que está aqui, do Fábio, que é o nosso presidente, que é quem mais aparece, a gente tem uma equipe muito grande, muito qualificada. Desde as pessoas que estão lá na cozinha, na portaria, na nossa loja que a gente inaugurou, no staff, o Felipe está aqui do nosso staff, pode falar, mas a gente tem uma grande equipe, a gente tem uma equipe muito qualificada. Eu acho que esse é o nosso principal investimento e eu acho que é esse o principal trunfo do Uberlândia para a temporada de 2026. A gente tem uma equipe que ela cresceu em número, isso é importante. Eram poucas pessoas, agora a gente tem um staff maior e qualificado, responsável, entendendo esse momento, entendendo esse processo. É o dia a dia que o Bernardo está lá com essas pessoas conversando, no departamento de futebol, que a gente está lá conversando, entendendo essa dinâmica, essa mensagem do Uberlândia. Então, acho que o grande investimento do Uberlândia para 2026
E acho que o grande trunfo que eu sinto, que eu cito aqui, é essa equipe. É uma equipe muito qualificada, muito preparada e que quer fazer acontecer. Quer que o Uberlândia ganhe jogos, ganhe títulos, que chegue numa semifinal de Campeonato Mineiro. Então, eu acho que esse, vamos dizer, o grande investimento nosso, é essa equipe nossa. Você falou da loja aí, inclusive eu passei lá ontem, ficou muito bonita, gostei. E assim, são alguns detalhes, né, que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, eu sou nascido aqui na cidade e depois que abriu eu falei assim, não, é verdade, a gente não tinha uma loja do time da cidade no shopping da cidade, né? Então, assim, a gente vê que vocês investem muito nesse trabalho de comunicação. O Instagram melhorou muito em relação ao que era antes da chegada do grupo de investimento. E aí a pergunta que eu faço é: o quão importante é para o projeto de vocês essa questão da comunicação? É lógico que expandir a marca é importante por si só, né, para o clube se tornar conhecido, mas eu falo assim, na questão da gestão, às vezes interfere na hora de trazer um jogador, o cara já conheceu o clube, o quão importante isso é e como vocês planejam desenvolver essa área? É lógico que o negócio principal, né, de qualquer SAF, de qualquer clube de futebol, é lógico que é o futebol, são os jogadores, mas eu acho que hoje está muito próximo disso, como que você comunica o clube, como que você traz a imagem do clube atrelada a isso. A gente tem noção que o Uberlândia tinha algumas carências nesse sentido, né? Não desmerecendo o trabalho de A ou B, mas existiam algumas carências nesse sentido, e a partir disso fez parte do nosso planejamento desde o início, ampliar tudo que se refere à imagem do clube. Porque você consegue fazer melhores entregas para os seus patrocinadores, e acaba que os patrocinadores são uma peça fundamental também para a manutenção financeira do negócio. Acho que é muito importante também. A gente conseguiu atrair novos patrocinadores, trazer outros patrocinadores que estavam fora do Uberlândia já tem um tempo. Isso foi muito importante para o nosso negócio também. Mas esse investimento em mídia, em imagem, comunicação, ele vai muito além só de uma rede social bem feita, que é importantíssimo, mas ele vai também na percepção que os torcedores têm do clube. Então essa loja, ela passa um pouco por isso também. Lógico que o principal objetivo dela é vender camisa, é uma parte importante da nossa receita hoje, essa venda de camisas também, mas essa loja, no principal shopping da cidade, ela é de fato para pensar também a marca do clube, pensar como que os torcedores veem o clube, é um ponto de encontro também. Ela não é só uma loja, mas a partir de agora, né, ela foi inaugurada recentemente, ela vai ser um ponto de encontro da marca Uberlândia com o torcedor de Uberlândia. Lógico que o ponto de encontro principal é o Parque do Sabiá nos jogos, né? Mas daqui a pouco o torcedor quer fazer uma foto com algum jogador que está se destacando, uma noite de autógrafos, uma ação social. A gente vai usar esse ponto de encontro, que é a nossa loja oficial, que é a loja do Verdão. A gente pensou também num novo mascote que ficou bem legal, acho que o Periquitão, Periquitinho. A gente fez um estudo bem interessante sobre o mascote, quais cores funcionavam melhor. Lógico que a cor é o verde, mas quais tons de verde funcionavam melhor. Então, tudo isso, qual que era o formato da cabeça da fantasia, isso tudo foi feito um estudo. A gente pegou uma empresa muito experimentada nesse aspecto. É a mesma empresa que faz mascotes de grandes clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive fica aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas faz para clubes do estado e clubes de fora do estado também. A gente buscou essas referências para fazer o melhor mascote, porque é o principal símbolo do clube. E a gente, a partir de agora, da volta das aulas na rede municipal de Uberlândia, a gente vai levar esse mascote para as escolas, para as creches, para as entidades sociais de Uberlândia. A gente enxerga que o torcedor de Uberlândia precisa estar próximo da marca Uberlândia, do clube Uberlândia, porque só assim a gente consegue levar torcedor para o estádio, e isso é muito importante para o nosso projeto. Com mais torcedores, você tem melhores arrecadações de bilheteria, você tem sócio-torcedor, você consegue entregar melhores números para os seus patrocinadores. Então, esse projeto da marca Uberlândia, ele vem, lógico, de uma equipe muito preparada que a gente tem lá no clube, que tem pensado a marca Uberlândia dia a dia, pensar como que a gente pode potencializar essa marca. Então, todas essas estratégias são pensando nisso e como que a gente pode aproximar do torcedor. Porque a gente fala, temos uma cidade, fala-se aí de 800 mil habitantes, até mais, mas como que a gente consegue melhorar essa média de público, trazer esse torcedor para mais próximo, para que a gente consiga melhorar ainda mais a arrecadação do clube nesse aspecto. Então, isso parte de investimento. Então, tem sido feito investimento, essa loja é um investimento, a gente tem investido nos uniformes também.
A gente fez um planejamento também para o modelo das camisas, para o design delas. Serão lançadas outras 2 ainda em 2026. Uma terceira camisa que é lançada mais ao longo da temporada. E aproveitando também o ano de Copa do Mundo, a gente lança uma camisa verde e amarela. Já temos o verde aí da seleção brasileira. Então, a gente tem pensado essas estratégias para, de fato, aproximar o torcedor. A gente tem muito mais coisa preparada vindo aí. Até participava de uma reunião hoje com a equipe nossa comercial para tratar de como que vai ser a experiência do torcedor no estádio. Como que a gente pode melhorar isso. Então, o torcedor pode esperar nos jogos aí, já para o jogo do dia 10, pirotecnia, né? Que eu acho que melhora muito a experiência, a gente tem provas disso. Pode esperar uma locução mais animada ali no estádio, outras experiências, algumas surpresas aí que a gente está preparando para o torcedor também, porque a gente acredita que o produto Uberlândia precisa estar mais próximo dos uberlandenses, porque uma coisa legal que a gente percebeu, o clube tem pouquíssima ou nenhuma rejeição na cidade. Pode ser que algumas pessoas estejam ali desconfiadas, mas todo mundo no final torce pro clube, né? Só Porque quem tem o é de nome- Uberaba que... Mas quem é de Uberlândia? Mas você acredita que ontem eu estava lá na loja observando o movimento e teve um jovem, um adolescente de Uberaba que foi lá e comprou a camisa, né, do Verdão. Então nós já estamos... O muro tá Já abaixo. estamos todo mundo aí, mas de fato todo mundo gosta do clube, né? Todo mundo tem orgulho de falar que o clube é da cidade. Então, partindo desse ponto que todo mundo gosta, que é o clube da cidade, que não tem outro clube nas primeiras divisões aqui, né? Na primeira divisão do Campeonato Mineiro, a gente não tem outro clube aqui da cidade, a gente consegue de fato trazer o torcedor para essa marca. E tem uma memória afetiva que é grande, né? Acho que todo mundo que a gente conversa, vocês podem falar melhor aqui, se lembra de ir no Parque do Sabiá, nos jogos antigamente, com o pai, com algum familiar. Isso que a gente quer resgatar, né? A gente tem se esforçado muito para isso, tem trabalhado muito desde quando a gente começou esse projeto aqui. A gente já tinha planejado tudo isso, né? Um novo mascote, um novo ônibus, essa loja oficial do Uberlândia já era um planejamento. Eu acho que ficou bem legal assim, o projeto, ficou bem bonito, até superou nossas expectativas. A gente de fato entregou uma loja. Eu acho que no interior de Minas pouquíssimos clubes vão ter uma loja nesse patamar, dentro de um shopping tão conceituado. Então, eu acho que a gente está bem feliz com tudo que a gente construiu até agora. Lógico que tem muito mais coisa vindo. São poucos meses, né? Tava brincando outro dia, parece que tem 1 ano que eu tô aqui, né? De tanta coisa que aconteceu nesse tempo, mas são poucos meses. A gente tá ainda nessa fase 1 do nosso planejamento, da nossa estruturação. Cara, é bem legal isso que você comentou sobre trazer o torcedor pro estádio, porque pelo menos eu tenho 23 anos, eu cresci e meu pai só falava do Uberlândia no passado. Uberlândia passou um tempo ali sem nem fazer jogos no estádio, mas o torcedor nunca pegou raiva. O torcedor viu o potencial da cidade, usava a cidade comparando com outros times que tinham suas cidades menores e estavam em divisões de elite, Série B, Série C, e falava, pô, por que o Uberlândia não tá assim? Mas nunca xingou, nunca desmereceu, nunca fez nada. E é muito legal vocês pensarem nisso, porque ali no estádio se constroem histórias, né? De pai para filho, filho que depois vai virar pai e vai pegar essa aproximação. E 2 fatos interessantes também de citar essa dinâmica que vocês querem fazer lá no estádio também, e em escolas com mascote, isso atrai a criançada, porque sabe quando vê um mascote assim, quando vê um Papai Noel já fica de cara, quando vê um mascote imagina. E a questão dos influencers também que vocês trouxeram na apresentação, isso atrai público de fora, expande a marca, porque o que deve ter de clique lá na @do Uberlândia depois daquilo foi um absurdo, né? Foi realmente, isso aí a gente precisa dar os méritos pro Fábio, esse é um projeto dele de apresentar os uniformes dessa forma. Eu acho que antes dele fazer, a gente não tinha talvez casos assim, ou muito raros no futebol brasileiro. Ele tem esse conceito desde lá de trás, né, de pegar um modelo, influencer e trazer para valorizar de fato o uniforme, transformar aquilo em um evento. Vamos dizer, trazer engajamento para o clube, trazer engajamento para as marcas parceiras, que são os patrocinadores, através de um evento. Então ele tem esse conceito e a partir disso a gente desenvolveu. A gente trouxe Gustavo Tubarão, que hoje é um dos principais influencers aí do mercado, principalmente aqui em Minas Gerais. E tem um dado interessante, que Uberlândia, fora a capital, é a cidade que ele mais tem seguidor, né? Ele tem uma massa de seguidor muito grande aqui na cidade. A gente pesquisou isso, né? E é um cara que é ligado ao futebol também, que gosta do futebol. E a partir disso a gente trouxe ele para apresentar nossas camisas, né?
numa jogada de fato para valorizar a marca Uberlândia, né? As pessoas têm que entender que o Uberlândia chegou agora num novo processo, num processo de mais gestão, de mais profissionalismo, para que de fato a gente consiga mostrar a marca do clube, né? Então, a partir disso, a gente teve essa sacada de fazer esse lançamento dos uniformes, que é um projeto do Fábio, que teve uma repercussão muito positiva, vocês falaram muito bem. O clube, desde que a SAF assumiu, ganhou muitos seguidores, isso é importante para a marca, para os patrocinadores, para de fato que os torcedores estejam mais próximos, e acho que a tendência é que a gente consiga crescer os números aí de maneira mais positiva ainda. Eu acho que um dos méritos é isso, né? O choque de gestão que o pessoal fala sempre. Aí passar a bola para o Bernardo para perguntar um pouco sobre a montagem do time, né? Você no cargo de diretor de futebol. Como que é feito, assim? Porque a gente sabe que a gente tá muito acostumado a ver o futebol da Série A, os times com cifras milionárias, gastando milhões de euros em contratações. E no interior é mais difícil fazer futebol, né, nos times menores. E aí eu queria que você contasse pra gente como que é essa experiência e também falar um pouco sobre o processo que vocês têm de contratação, assim, de escolha do atleta, como que chega aquele nome, tem um processo de scout, como que funciona a dinâmica do departamento. A gente trabalhou muito em conjunto, né? Eu, o João, o Fábio, o Willer e o Castilho. A gente analisou vários e vários nomes de atletas em todas as posições, definindo uma característica, né, partindo do princípio do que o Uberlândia quer, do que o Fábio pede, que é um time vertical, um time que ataca, que vai amassar o adversário o tempo todo, né? Logicamente tem as suas dificuldades, jogo a jogo, mas é o que a gente vai buscar fazer, né? Tá dentro de casa, fora, buscar sempre atacar, ser um time ofensivo para frente, extremamente competitivo. Então, a partir desse norte, a gente primeiro, né, trouxe um treinador que acompanha essa ideia e depois os jogadores posição por posição. Então, trabalhamos incansavelmente, fazendo análises minuciosas de cada característica, do momento do jogador, de quantos jogos ele fez na temporada. Então, assim, foi muito detalhado para a gente, logicamente, ser o mais assertivo possível nesse processo de contratação. Além disso, né, todos os profissionais também, como o João citou aí, que são importantíssimos hoje. A gente tem dentro do departamento do futebol, né, tecnologias, a área de análise, a área da fisiologia. Então, a importância de ter pessoas competentes para desenvolver ainda mais ali o trabalho do dia a dia, o que os atletas necessitam para a gente dar esse suporte para eles desempenharem o melhor deles, né, com a infraestrutura também, que já está sendo feito o investimento, é só inicial, mas que sem dúvida nenhuma é primordial para o sucesso, né, desses atletas e, consequentemente, da equipe como um todo, com o trabalho que o Jorge vem implantando e toda a sua comissão técnica em cima disso tudo, de todo o staff, de todo o pessoal que eu citei aqui. Cara, eu acho que o máximo que eu já consegui de gerir um clube foi ali no videogame mesmo, gerindo os times que eu treinava ali, fazendo contratações a rodo. Imagino que deve ser muito difícil estar ali de um clube e você fala, pô, eu tenho que pensar, claro que tem mais cabeças, mas eu tô aqui à frente e eu tenho que pensar naquilo. E quando você chegou, como é que era o cenário do Uberlândia? Claro que a gente não quer entrar numa comparações com gestões passadas, mas é até legal para a imprensa saber, para o torcedor saber como é que era o número do Uberlândia de jogadores quando você chegou. E hoje anunciou várias contratações, a gente pode ver nas redes, mas se você puder falar de números para o torcedor já ficar ciente também. Na verdade, a gente tem alguns atletas remanescentes, né, que já estavam e que a gente julgou ali que seriam importantes para a continuidade do projeto. Em termos de profissionais, alguns também que até ainda continuam com a gente também lá dentro desse escopo, né, da comissão técnica. E a partir disso a gente também detectou o que seria necessário de
mais emergencial para a gente já começar um projeto com a grandeza que pede o clube, com a grandeza que pede a torcida do Uberlândia e que o Uberlândia merece, né? Para colocar no lugar onde ele deve estar, começando agora com o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Série D, e a partir disso a gente ir trilhando esse caminho até chegar, se Deus quiser, na Série A do Campeonato Brasileiro e como o Mirassol aí, por que não, Libertadores, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar assim e contando também muito com apoio, voltando aqui um pouquinho na questão que você falou de estádio, do pai e do filho, contando muito com o apoio do nosso torcedor, que sem dúvida nenhuma é um 12º jogador, a força do torcedor para que a gente consiga, dentro de campo, fazer a diferença também com eles na arquibancada incentivando e ia ser muito bonito ver o Parque do Sabiá pulsando ali todo de verde e por que não lotar o Parque do Sabiá? Acho que a gente tem condição disso e de fazer acontecer com esse novo projeto, esse novo ciclo que vai ser de muito, muito sucesso se a gente contar com o apoio do nosso torcedor, né? A gente precisa andar junto, caminhar junto nesse sentido. O mais legal também é que quando a gente fala de Uberlândia atualmente, no cenário, não tá mais só no profissional, né? A gente teve algumas temporadas atrás, time de base, mas acabou fechando. Teve o feminino, mas aí acabou não renovando. E hoje conta, acho que com o Rodrigo e com o Gustavo, né? Pro Sub-20 e Sub-17. Isso é algo legal, né? Porque você tem que criar ali os pratas da casa, as crias do ninho. Então isso era algo que vocês chegaram e já viram. Não, a gente precisa de uma categoria de base para fortalecer o elenco principal também e para gerar renda no futuro, mas também isso aproxima muito o público também, porque não vão ser só jogos do time principal, teremos jogos da categoria de base. A minha primeira cobertura no Uberlândia foi um campeonato, acho que mineiro ou brasileiro, sub-18, foi lá no CT do Ninho mesmo, acho que foi Uberlândia, Atlético, e já dava para ver que tinha muitos pais, tinha muitos torcedores ali, mesmo que não tinha arquibancada e tudo, muita gente já tava ali. Então como é que foi enxergar isso? Falar, pô, a gente precisa de uma categoria de base pro Uberlândia. Isso é necessário e eu não vejo futebol sem você trabalhar a categoria de base. Então, a gente chegou e já fomos montando. Eu confesso assim que eu tô muito impressionado com o potencial da cidade em atletas assim de qualidade. A gente chegou num curto espaço de tempo, assim, a primeira competição foi a Sub-14 com o Brasileirinho. A gente trabalhou 25 dias entre captação, treino, preparação para o campeonato. Saímos na semifinal nos pênaltis para o Cruzeiro. E assim, a gente jogando de igual para igual realmente com o Cruzeiro. Não sei se vocês acompanharam, mas foi bonito de ver. E agora trabalhar com todas as cadeias, né? A gente vai fazer do Sub-8 ao Sub-20, com a parceria com a Futel, que é um projeto magnífico também, né? E a gente, assim, eu estou muito entusiasmado com a força que eu já vi logo de cara. E lógico, a gente vai colocar estrutura, vai colocar tudo que tem de melhor também em prol desses atletas, que a gente sabe da importância de toda a estrutura física e de pessoal também, para os atletas desenvolverem e se tornarem atletas do alto nível, vestirem a camisa do Uberlândia no profissional e depois se tornarem vendas importantes para o clube também, e que essa engrenagem funcione, né, de forma permanente, que seja um ciclo virtuoso aí nesse sentido, para que a gente consiga fazer o que a gente quer, o que a gente espera realmente, que é cada vez mais formar bons atletas e colocá-los no mais alto nível do futebol brasileiro e mundial. Então, muito feliz, né, com o projeto como um todo, todas as cadeias funcionando de forma muito integral, né, e assim, o futebol profissional tendo essa integração com a base, e assim, é muito importante que isso aconteça dentro da metodologia do clube, que o profissional vai ser feito dessa forma, o Sub-20, o Sub-17, o Sub-15, enfim, todas as categorias vão ter um formato
de jogar, dentro da metodologia que a gente quer, que a gente acredita, que é um pouco disso que eu falei anteriormente aqui, um futebol ofensivo para frente, buscando atacar o tempo todo. Então, é isso que a gente quer ver e eu tô convicto de que a gente em breve vai ver vários craques aí com a camisa do Verdão revelados por nós. Tomara. Voltando a bola pro João aqui, é, a gente vê vocês conversando e tem muito do discurso, tem muito do que foi feito no Atlético, né? Assim, é uma metodologia, né, que vocês provavelmente têm o método de vocês, com o que vocês acreditam, que deu certo, deu muito certo, então vocês buscam replicar, né? Mas eu queria que você pontuasse um pouco as principais diferenças, porque o Atlético tá numa cidade menor, é um time que tinha ficado aí 50 anos sem ter o futebol profissional, né? Tava somente no amador e aí depois voltou. Questão de torcida também. Então, assim, quais as diferenças que vocês estão encontrando nesse processo e assim, os planos que vocês têm para se adequar a isso? São algumas diferenças que eu acho que são bem marcantes, né? A principal delas é que lá o projeto ele começou sem ter de fato uma divisão, né? E essas divisões elas foram alcançadas à medida que o time ia tendo esse desempenho esportivo. Aqui a gente já encontra um Uberlândia na primeira divisão do Campeonato Mineiro, na Série D do Campeonato Brasileiro, então isso encurta um pouco o caminho. A gente tinha lá muitas dificuldades estruturais, porque realmente não dava tempo, né? Algumas estruturas para serem construídas, elas demandam algum tempo. O estádio era uma questão estrutural importante que o clube tinha, que precisava passar por ampliações. Centro de treinamento também. São questões estruturais que a gente encontrou mais sólidas aqui em Uberlândia. O próprio centro de treinamento, a gente fez uma primeira fase de adequações e reformas. A gente pensa em fazer outras fases de adequações e reformas, mas da maneira que ele se encontra hoje, com os campos de futebol e com as estruturas físicas que a gente tem lá, oferece uma condição muito positiva para os nossos atletas. Claro que a gente precisa de melhorias, sobretudo no mundo do futebol que a gente tem hoje, com a tecnologia avançando de maneira muito acelerada. A gente precisa melhorar o que a gente tem lá hoje, mas o que a gente tem hoje oferece boas condições de trabalho para os nossos atletas. Então isso é um ponto positivo. O próprio estádio também, que já é um estádio com uma capacidade considerável, um dos maiores estádios aí do Brasil, se eu não me engano, está entre os 10 principais estádios do Brasil, então oferece uma capacidade que também não vai precisar que o Uberlândia saia de Uberlândia em algum momento para mandar algum jogo, como aconteceu no projeto que a gente estava anteriormente, né? Então, essas questões estruturais nos ajudam, né? São pontos muito positivos para a gente, muito positivo para a cidade de Uberlândia. A questão logística também é uma questão importante. Em São João del Rei a gente não tinha aeroporto, né? Então, chegando ali Série C, Série B, onde as viagens de avião elas se tornam rotina, se tornam mais comuns, a gente não tinha lá um aeroporto, né? Precisava recorrer, na grande maioria das vezes, ao aeroporto de Confins, às vezes o aeroporto do Rio de Janeiro, que demandava no mínimo aí de estrada umas 5 horas. Isso é ruim para o atleta na parte física, na parte fisiológica, na parte muscular, isso é ruim. Coisa que a gente tem aqui em Uberlândia é um bom aeroporto, com uma boa estrutura, uma boa malha aérea. Isso é muito importante para nós, que nos permite ganhar nessa questão estrutural também da cidade como um todo, né? Isso é muito importante. É uma cidade que se atrai atletas de maneira mais tranquila. Um atleta sabe que aqui vai ter uma boa condição para a família, para os filhos. Isso é muito importante para a gente atrair atletas também. Muitos, né? O Bernardo pode falar melhor, mas quando o Bernardo está lá negociando com o atleta, o Fábio está lá negociando com o atleta, eles sempre perguntam, né? Mas e a cidade aí, como que é? Tem bons lugares para que meu filho estude, para que se eu tiver alguma emergência de saúde, minha família seja bem atendida, para que no final de semana eu tenha um bom restaurante, um bom shopping. Então, os atletas perguntam isso, né? Isso é muito comum na negociação e muitas às vezes colocam na balança e optam ou não por uma cidade de acordo com aquela estrutura que é oferecida para ele e para a família, né? E Uberlândia é um ponto muito positivo nesse aspecto.
um detalhe que eu quero só voltar no assunto de base, mas esse é legal que você falou de estrutura. A gente sempre pensa em trabalhar em um bom ambiente, de fato, estruturar em um bom ambiente que tenha boas pessoas, né? Isso vai além do campo, isso faz o atleta render mais. Mas eu fico preocupado, vocês podem até falar melhor, é que quando a gente pensa em crescimento de base, abre os olhos para as outras regiões. E como é que o Uberlândia, pensando em crescer a base, estaria pensando em abrigar atletas aqui? Porque a cidade é grande, sabe que tem muitas cidades de fora, Araguari, Uberaba, muitos atletas jogam lá também. Então, os pais se preocupam muito. Como é que meu filho vai ficar? Questão de alojamento. Eu li em algum lugar que o Uberlândia tinha uma ideia de fazer um prédio de alojamento, não sei o que deu essa ideia, mas acredito que seja uma preocupação de vocês também, né? A gente. Isso é um processo da captação, né? E a gente já está muito antenado, porque a região tem um potencial para isso, né? Para ter atletas de alto nível. Então a gente vai ter, a partir do ano que vem, o alojamento para atletas que vêm de outras cidades, de outras regiões, fazendo o nosso processo de clube formador, né? A gente vai seguir tudo que a CBF pede, né? E ali com assistente social, psicólogo, nutricionista, então todos os departamentos para fazer com que esses atletas sejam formados integralmente como atletas de futebol, como seres humanos, cidadãos do bem, acima de tudo, né? É uma preocupação nossa, porque afinal a gente tira muitos atletas, pelo processo, é normal que isso aconteça de suas famílias, então a gente tem que oferecer, a gente tem a obrigação, como clube formador, de oferecer é, essa formação integral desses atletas, né, educacional, exigindo o estudo desses jogadores jovens, né, que podem se tornar grandes atletas ou não. O funil é muito apertado, a gente sabe que a minoria vai se tornar um atleta de alto nível, mas é muito importante que a gente faça dessa forma e é o que a gente vem preparando para fazer já a partir de fevereiro, agora quando retomamos aí com todas as categorias e comissões técnicas da base montadas. Ainda tratando de estrutura, e ficou bonito lá o ninho do periquito, né, cara? Que vocês mexeram lá dentro, eu vi o vídeo dos jogadores reagindo, ficou diferente, deu uma cara nova, e acredito que os caras até motivem mais para ter um descanso ali também, né? A área de resenha deles, privacidade deles. Mas foi uma ideia bacana, né? Você tem que mudar o que já tava ali. Às vezes o cara tava cansado, é normal. Às vezes você tá muito tempo ali num ambiente que você fala, pô, podia dar uma mudada, né? Vocês enxergaram isso, mudaram. E você que tá lá dentro com os jogadores também, o que que eles acharam de fato? Todos elogiaram muito, então isso é muito importante, né? A gente criar esse ambiente positivo com um local de trabalho ali, né? Do nosso dia a dia que esteja atualizado. Então a gente fez as reformas ali de academia, os campos estão muito bonitos, né? Estão um tapete e vestiário, enfim, toda essa infraestrutura, que é só o começo, né? Repito aqui, o João trabalha incansavelmente em cada detalhe dessa estrutura, a gente discute muito, né, tecnicamente também as necessidades, a gente precisa disso, enfim, e junto a gente vem construindo, né, todo necessário para que tenha esse ambiente positivo lá dentro. E o feedback de todos, assim, o impacto quando eles chegaram e viram, né, as instalações, viram como está bem cuidado o CT, a Vila Olímpica, eles ficaram, todos falaram muito bem e estão muito felizes lá trabalhando. Agora mudar o assunto um pouco, que é uma curiosidade que eu tenho, assim, de bastidores. Vocês que estão na gestão, como que é o relacionamento com outras gestões? Assim, é, quando vocês encontram pessoas que estão em outros projetos, né, projetos que já estão mais consolidados, vocês tendem a trocar um pouco as experiências? Como que funciona, assim, você vai ter um sorteio de um campeonato, um sorteio do Campeonato Mineiro, você encontra lá dirigente de Cruzeiro, Atlético.
Vocês trocam um pouco de ideia, assim, ou o pessoal não abre as cartas, não? Não, isso é bem comum no futebol, né? Normalmente é, as pessoas se ajudam, né, no mercado. Eu acho que hoje talvez você precise de alguém, daqui a pouco essa mesma pessoa vai precisar de você para trocar uma informação, para trocar uma ideia, para falar sobre um insight que teve no clube que pode de fato ajudar no processo de gestão do outro clube. Então, eu acho que em todos os departamentos é bem comum, né? Lógico que um clube ou outro você tem uma proximidade a mais, porque você talvez já tenha trabalhado, ou conhece alguém que talvez tenha trabalhado com você, que você tem essa proximidade. Então, é normal que talvez você fale até diariamente com algumas pessoas, mas de um modo geral, é um ambiente que tem sua rivalidade, que existe quando você joga contra. Todo mundo quer ganhar, é natural e tem que ser assim, precisa ser assim, mas no dia a dia é natural que os setores se falem, que as pessoas tenham amigos em outros clubes, que troquem ideia, que às vezes tragam processos que podem melhorar a sua gestão, a sua operação. Então isso é muito comum, né? As pessoas trocam ideias, claro que tem coisas ali que ficam mais no. É Ficam mais confidencial, né? confidenciais, que você precisa de uma informação mais. Que é mais do dia a dia ali, mas no geral a relação é bem tranquila nesse aspecto. E na hora de negociar com o jogador, você liga e fala assim, pô, esse cara aí, como é que ele é? O ambiente é bom? Se esse cara aí desempenha bem ou é preguiçoso? Com certeza a gente busca, né, dentro do nosso processo de contratação, isso sem dúvida é uma das fontes que a gente tem aí para buscar, né? Informações são importantíssimas para a gente minimizar erro. Lógico que com muito cuidado, né? Para não alarmar às vezes alguém que está querendo o mesmo atleta ali. Então você tem que ir no caminho Às certo vezes para você buscar solta a informação. informação ali e o Então, cara... o cara já tá de olho, fala, pô, mas esse aí eu tô querendo contratar. Ou às vezes o cara não tava nem pensando no nome. Então, logicamente, dentro de, de, de uma expertise no bom sentido, né? Nesse sentido aí, a gente tem que sempre buscar para ter referências, né? De atletas e de qualquer profissional que venha a ser cogitado para trabalhar com a gente. Cara, e sobre esse modelo de contratação, é legal ver que muitos times assim que estão nas divisões inferiores para atrair o público ao estádio, eles contratam um jogador bilheteria, né? Aquele cara mais renomado. Teve o caso mais famoso, né? Recentemente o Galhardo no Santa Cruz e recentemente saiu uns boatos do Berlândia, né? Com o próprio Galhardo, acho que o Sassá. Mas não sei se não tô falando desses jogadores em si, mas se vocês chegarem um momento, vamos contratar um jogador assim que tem nome para atrair o público também, ou nem passou na cabeça de vocês? Eu acho que acima de tudo, o atleta ele tem que entregar dentro de campo, né? Não pode ser só um atleta de bilheteria e para o marketing, né? Lógico que se agregar, não tem o porquê da gente não fazer, da gente não pensar, né? Mas ele sendo um atleta, bom, por ser um atleta de bilheteria, normalmente ele já fez por onde, ele já tem um caminho traçado de sucesso, né? Então, dentro disso, logicamente, com os cuidados que a gente deve ter, porque não são todos também que fizeram esse caminho de sucesso que vão chegar e agregar, mas com esse cuidado, sem dúvida, a gente pode sim alinhar uma coisa com a outra, né? E fazer contratações nesse sentido, por que não? Mas esses dois citados foi só rumores da Não, torcida, não teve não nada, teve foi nada, só né? humor, teve nada. O pessoal às vezes vê que chegou investimento e tudo, começa a especular, jogar nome pra ver se cola, né? Mas assim, mais importante, né, a gente construir ali uma equipe sólida, né, mais do que um ou outro. O futebol hoje não, né, o futebol é um esporte coletivo e que tem que encaixar ali um grupo equilibrado dentro do que eu coloquei aqui, da gente trazer atletas com as características que a gente queria. Isso é o principal na minha cabeça, né? Isso que a gente conseguiu fazer e que a gente espera que dê o resultado. E um caso que vai matar a dúvida de muita gente aqui da cidade também, que tivemos uma contratação recentemente do Dudu, que jogou o Amador daqui, e muito se falava, o Berlândia olha ou não olha o Amador? Acredito que vocês já estavam olhando ele há tempo, antes do Amador, talvez ele só jogou para manter a forma também, mas como é que foi essa contratação dele? Vocês já olhavam de fato igual a minha ideia ou vocês olharam também o Amador, como é que foi o rendimento dele? Verdade, o Eduardo foi meu jogador no Coimbra já,
né, na base, então foi formado por um bom tempo lá também por nós do Coimbra, trabalhou com o João e com o Fábio também, então a gente já conhecia, né? E logicamente fomos em vários jogos do Amador, prestigiando, pô, uma festa excepcional, muito legal mesmo. A gente acompanhou de perto aí, fomos em semifinal, final, nos jogos anteriores também da fase de grupos ali, acompanhamos bem e é muito importante a gente estar atento a tudo, né? Então, isso é o que a gente vem buscando fazer, esse olho em todos os lugares, pelo potencial da cidade, né? Uberlândia é uma cidade de, de, de valor inestimável nesse âmbito do futebol e que a gente é obrigação nossa estar atento. E a contratação do Brian Dias também, o colombiano, que foi artilheiro, acho que do Mineiro Sub-20, foi nesse modelo também, já estavam olhando, só viu, ele destacou agora, vamos conversar, vamos analisar, era um cara que já estava olhando. A gente acompanhou, né, e muito ali a competição que ele fez pelo Bonfim e fazendo gols importantes, né, gols decisivos contra grandes e mostrando as características que a gente que nos chamou a atenção também e que a gente espera que ele performe cada vez mais. É um atleta jovem que ainda vai desenvolver muito e tem lastro para isso, né? E é o que a gente vai trabalhar em conjunto para dar esse suporte para o desenvolvimento dele e eu não tenho dúvida que ele vai se tornar um atleta aí de altíssimo nível, que tem muita qualidade, muita força, muita potência. A gente vem gostando muito do dia a dia dele também, além do campo ali, é um atleta do extracampo 1000%, com muita vontade e que a gente vai fazer de tudo para cada vez mais ele alcançar objetivos grandes junto com a gente. Deu pra ver, né, os gols que vocês postaram dele, é legal que a torcida fica vendo, mas uma curiosidade que eu tenho, que eu não consegui ver os números dele antes, a trajetória, ele já atuava aqui no Brasil, a gente pode falar há quanto tempo e como é que tá sendo a adaptação dele, né, chegando num time maior, não sei como é que é a língua dele no dia a dia, mas se você puder contar isso, fica bem bacana. Ele veio né, dessa captação do Bonfim, né? Logicamente, ele chegou da Colômbia, foi para o Bonfim e a gente observou muito, né? Em loco, fomos em jogos da equipe dele no Sub-20 para acompanhar de perto e assim, cara, eu sinto ele muito ambientado, assim, o dia a dia dele, desde a primeira vez que ele chegou, né, aqui para assinar o contrato, já a gente não estava treinando ainda, mas assim, conhecendo, é um menino super alegre e se mostrou o tempo todo muito motivado, muito alto astral, assim, e com muita força de vontade. Então, ele merece, né? Conseguiu dar esse primeiro passo agora para fazer parte de um grupo que a gente espera ser vencedor e vamos construir para isso. E assim, que ele alcance ainda maiores voos aqui no Uberlândia e acima de qualquer situação. É um jovem que buscando construir, né, uma carreira bonita, os sonhos dele, buscar ir atrás dos sonhos dele, né, e que a gente vai ajudá-lo nesse sentido e consequentemente ajudar o Uberlândia, nos ajudar também, né, todo mundo em prol da mesma meta ali para conseguir uma trajetória importante com esse jogador que é uma promessa, e que eu espero que se concretize. E para amarrar esse assunto aí, que o tempo, a gente tem tempo, né, infelizmente, mas para amarrar esse assunto do bastidor, do departamento de futebol, né, você falou que você viajou para ver ele, como que é esse processo aí? Por exemplo, vocês veem que esse jogador tem potencial, e aí, às vezes você não encontra muito jogo transmitido, né, e tudo, tem que ir lá assistir. Vocês têm uma equipe que é dedicada a isso, ou você vai sozinho? Como funciona? Temos equipe, nós também vamos. O Fábio gosta muito de ir
por exemplo, né? Ele gosta de estar, eu gosto, o João acompanha, enfim. Os jogos, na maioria, foram televisionados no Campeonato Mineiro Sub-20, mas ainda assim é diferente. É diferente você ver em loco ali o jogador. Eu particularmente gosto muito de estar no estádio acompanhando todos os movimentos daquele atleta durante as partidas, que você consegue ter uma definição bem melhor, né, do que aquele atleta pode te entregar. É, que ali você consegue focar só no atleta que você tá observando, né? Na Comportamento, transmissão né, é mais difícil. todos os comportamentos dele dentro Com do a jogo. bola, sem a Então, sem bola. dúvida nenhuma, é muito importante que a gente dê esse passo de ir e ver o jogo do atleta em loco, né, para conseguir ampliar essa visão e melhorar a decisão final de uma contratação ou não daquele jogador. É bem legal esse assunto de bastidor, porque o público acaba nem tendo ideia de como é que funciona, né? Então eles podem ter mais ideias, mais questionamentos, normal da torcida, é bem legal. Agradeço vocês por contar essas coisas do dia a dia, né? Cada profissional tem uma história para contar no dia a dia, são profissões diferentes, vivências diferentes, isso agrega para todo mundo. Mas para a gente fechar aqui, se você puder contar um pouquinho da sua passagem pela seleção de base, acho que foi sub-15, né? Sub-15 e Naquela época, 17, conta pra mim os melhores. Era um Coutinho, Wellington nem ou não? Rapaz, eu vou falar assim, a geração muito boa, né? É uma geração 9-2, então assim, tinha Alisson, tinha Coutinho, Neymar, Wellington Nem, Matheus Carvalho, então assim, era Casemiro. Então, é uma geração que eu falo, tem muitos deles ainda, na verdade, Alisson, Casemiro, Neymar, talvez, na seleção brasileira hoje, né? Vamos ver o Neymar, né? Como é que vai ser aí. Mas naquela época, eu confesso que a estrela nossa ali do grupo, a gente foi campeão sul-americano, era o Coutinho, cara. O Coutinho, assim, era genial, dribles curtos de improviso. O Neymar já tinha uma velocidade, a gente vinha, logicamente, que era diferente, mas a estrela mesmo ali era o Coutinho. E depois, lógico, né? O Neymar fez uma carreira brilhante também e evoluiu muito fisicamente. Dispensa comentários, né? Falar disso, mas era um dia a dia muito bom. A gente era uma equipe muito forte. Jogos com a Argentina, Uruguai. É uma experiência, para mim, inesquecível, que me agregou muito, que eu vou levar, sem dúvida nenhuma, pro resto da vida, né? O mais legal disso, né, que você passou, você já foi jogador, você já sonhou, e hoje talvez você se enxerga nesses meninos do Uberlândia, mais novos também, fala, pô, eu era assim, cara, então tô aqui pra ajudar, tô aqui pra oferecer minha experiência. Eu acho que esse é o meu maior objetivo, assim, sinceramente, é uma missão, né? Você poder ajudar os atletas, como eu citei aqui, o Brian, né? Pô, imagina um atleta com 19 anos de idade, saiu da Colômbia, de toda a, a estrutura familiar dele e veio para um outro país, com outra língua, com todas as dificuldades. Isso acontece com vários atletas, né? E a minha missão maior nesse caminho, né? Até um dos motivos de eu ter escolhido seguir essa carreira da gestão é, sem dúvida nenhuma, poder acrescentar para esses atletas, passar um pouco do que a gente já viveu. A gente sabe que tem muita ilusão no meio, né? Então é um meio perigoso. Então a gente busca proteger, a gente busca sempre dar o suporte completo para que eles não esbarrem, às vezes, em barreiras que a gente já esbarrou e quando a gente consegue ser escutado por eles, pelos pais, e a gente fica muito mais perto do êxito com esses atletas, né? Então, sem dúvida, isso é um papel que eu acho que tem de ser de todos nós que estamos na gestão ali, que estamos cuidando desses jovens atletas, para conseguir entregar para eles o melhor ali dentro do futebol e também da questão educacional, do ser humano, de caráter, de princípios e valores, que é uma situação que a instituição preza muito, com o Fábio, com o João no comando aí, que compartilham de princípios e valores como os meus e que a gente preza dentro
do Uberlândia para todos, né? Não só para os mais jovens, também para os mais velhos, e isso funcionando internamente, degrau por degrau. Valores e princípios humanos, né? Que a gente sabe que o esporte é competitividade, é entretenimento, mas fora disso ele ainda é lazer. O cara precisa encontrar uma diversão naquilo que ele tá fazendo, para ele se motivar diariamente. E para os mais jovens é educação também, né? Porque vocês estão ali diariamente com o cara, abriu mão de muita coisa e às vezes ele acaba não tendo aquela educação que tinha diariamente em casa e acaba enxergando vocês algumas figuras ali para seguirem alguns padrões, né? Então vocês acabam tendo uma responsabilidade a mais. É bem bacana isso. Sem dúvida nenhuma. E o desafio é enorme e a gente tem que dar conta dele. Mais alguma coisa para acrescentar, Vitinho? Não, eu tô tranquilo. Então, queria agradecer a presença do João. Não, eu acho importante a gente, perdão, eu acho importante a gente perguntar a perspectiva, né? Assim, o que vocês pensam aí para esse ano, fazer um balanço aí das expectativas que vocês estão para esse início de trabalho. Eu acho que é um início de trabalho, como qualquer outro início de trabalho, muito desafiador, né? A gente não tá aqui para achar que vai ser tudo maravilhoso, tudo vai acontecer de uma hora para outra, como eu bem falei, mas as expectativas são muito boas. Eu acho que na parte de campo, o Bernardo vai poder falar melhor, mas o Uberlândia tem um bom time para 2026. Um time muito qualificado, um time muito forte, né? Então a gente acha que vai fazer um bom campeonato mineiro, uma boa temporada como um todo. A gente sabe dos desafios, é um campeonato muito pesado, o campeonato mineiro está cada vez mais difícil. Eu acredito que para 2026 a gente vai ter o campeonato mineiro mais difícil aí dos últimos anos, porque são muitas equipes com investimento, muitas equipes se preparando de uma forma muito qualificada. A gente observa isso conversando com as pessoas das outras equipes, os grupos que estão sendo montados, as pessoas que estão à frente dos projetos, são pessoas muito qualificadas em todos os times, né? Então a gente sabe que não vai ser um desafio simples para o Uberlândia. Mas ao mesmo tempo a gente tem convicção do trabalho que foi feito, convicção de tudo que foi preparado, de tudo que foi montado, mas a gente precisa muito do torcedor de Uberlândia, apoiando o time, estando próximo da gente nesse momento, entendendo esse processo. A gente sabe que o torcedor tá, como eu falei, ele anseia por bons resultados, anseia por coisas positivas acontecendo aqui. A gente acredita que isso vai acontecer, mas a gente precisa que o torcedor entenda o momento e nos apoie nesse momento. A gente está fazendo tudo conforme a gente planejou, tá tudo dentro de um planejamento. Acho que o torcedor está podendo observar isso como um todo, estruturalmente, montagem de equipe, tudo que a gente está fazendo do projeto Uberlândia SAF, tá tudo dentro que a gente planejou, tudo que a gente destacou para a cidade que seria feito, que o Fábio destacou para a cidade que seria feito. A gente, antes mesmo da proposta ser aprovada, a gente convocou uma entrevista coletiva e pôde falar sobre isso. E a partir disso a gente está de fato muito animado com o que vem pela frente, animado com o ano. A gente sabe das dificuldades, a gente é ciente de todos os desafios que vem pela frente, mas a gente está de fato animado. E quero aproveitar aqui esse espaço, que é um espaço muito bacana para convocar o torcedor de fato para estar junto conosco, para estar acompanhando o Uberlândia desde o início aí, porque a gente tem metas, são metas ousadas. A gente quer ver aquele estádio lotado mais uma vez. O nosso jogo de estreia contra o Tombense no dia 10 de janeiro, a gente quer ter ali um público talvez acima dos 10 mil, porque não, a gente sabe que não é fácil, mas dá para conseguir. A gente vai fazer uma precificação de ingressos justa, a gente vai fazer um espetáculo bonito para o torcedor, e a gente quer que o torcedor de fato acompanhe o Verdão, não só nessa estreia, mas durante todo o campeonato, durante toda a temporada. Mas o primeiro passo é o 10 de janeiro aí. A gente está tratando isso aí com muito carinho. Quiser complementar, Bernardo, fica à vontade. Não, dentro, né, falando da expectativa assim, melhor possível, né? A gente montou uma equipe qualificada, competitiva, que o torcedor pode ter certeza que vai se dedicar e entregar e entrar dentro de campo com muita garra para conseguir as vitórias. E logicamente a gente fazer um excepcional Campeonato Mineiro, começando dando esse passo, Copa do Brasil chegar bem também, né, passando de fases, o brasileiro, se Deus quiser, a gente conseguir bater acesso já, tá numa Série C no ano que vem. Então é isso que a gente quer construir, é isso que a gente espera. Estamos aqui para vencer, né, e atingir
como eu disse anteriormente, um nível que o Uberlândia merece, que é daqui a alguns anos estar figurando entre a Série A do futebol brasileiro. Então é isso agora, Vitinho. Agora tô em paz. Muito obrigado pela sua participação. João e Bernardo, eu não vou nem desejar boa temporada, porque ela já começou, então eu acredito que já está sendo boa por tudo que nós estamos vendo, né? Então eu desejo sucesso na gestão de vocês, continuem. Vocês sabem o caminho, já trilharam, já têm experiências, então desejo de todo o coração, em nome do nosso projeto, em nome da nossa cidade e dos torcedores, continuem fazendo isso com o coração, porque vocês sabem como é que são os torcedores daqui, eles pedem isso, é muito respeito que eles têm pelo time, então continuem fazendo sucesso, brilhem, se divirtam também, que seja uma temporada, enfim, justa e muito boa para Uberlândia e todos vocês. Obrigado, Xará. Obrigado, Vitor. Estamos sempre à disposição quando precisar. É só chamar. É sempre um prazer enorme poder falar do Uberlândia. Vitor, Bernardo, também agradeço, principalmente toda a audiência, né, que está nos acompanhando aí. Bernardo destacou muito bem, sempre um prazer estar aqui, falar das coisas do nosso Verdão, né, e estamos à disposição sempre que vocês precisarem, e que tem sido já você falou muito bem, uma temporada muito, muito boa, acho que começou bem, e a gente espera que siga assim, eu tenho certeza que vai ser uma boa temporada, e uma temporada que tomara que a gente volte lá na frente, lembrando que foi uma temporada histórica para o Verdão, assim a gente espera. Show de bola. Eu agradeço muito a participação de vocês. Foi um prazer conhecer vocês e conhecer também o projeto que vocês estão desenvolvendo. Desejo muito sucesso. Muito obrigado, Vitinho, mais uma vez obrigado a vocês e a vocês que nos acompanham por aqui também. Muito obrigado. Dispensados Cast. Oferecimento. Santa Rita, 26 anos de tradição. Sempre um próximo a você.